A paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. E que eu vos falo, eu sou irmão em Cristo, o pastor Matias Queiroz. Venho nesta manhã, eu vou trazer uma palavra de despertamento para a sua vida, para todos nós. Amém? E a palavra que Deus colocou no meu coração para nos abençoar nesta manhã se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, aonde nos diz assim: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vou ler mais uma vez. Desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Glória ao Senhor Jesus. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós pensamos que estamos agradando ao Senhor. Muitas das vezes, nós pensamos que estamos em comunhão com Deus. Muitas das vezes, nós pensamos que estamos em paz com Deus. Mas, às vezes, nós estamos enganados. A palavra de Deus diz que Sansão tinha um segredo entre ele e Deus. Ele não poderia contar o seu segredo para Dalila em relação ao seu cabelo, às 7 tranças. Só que Sansão não levou a sério. Sansão brincava com o seu ministério. Sansão brincava com o seu chamado. E o diabo usava Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. A palavra de Deus nos diz que, não, se você fazer isso, eu perco a minha força. E os filisteus vinham, pegavam o Sansão, e Sansão botava para correr. Depois Dalila, cheia de manha, cheia do diabo, de Satanás, e dizia: Sansão, tu não me amas, tu mentiu para mim mais uma vez. Ele contava, e depois vinha um inimigo, ele botava para correr. Mas chegou uma hora que Sansão já estava sem paciência, porque todo o tempo Dalila perguntava. Ele contou o segredo, contou a verdade: se cortar meu cabelo, perderei minha força. O diabo, o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Que o diabo ele não vai desistir nunca. O diabo não vai desistir nunca de nos afastar de Deus. O diabo vem a primeira vez, vem a segunda vez, vem a terceira vez, até chegar ao ponto de nos afastar totalmente de Jesus e perdermos a nossa salvação. Sansão, das últimas vezes, ele expulsou o inimigo, bateu no inimigo. Mas desta vez que ele contou o segredo, Dalila cortou o seu cabelo. Não que o poder de Sansão estivesse no cabelo. Ali era só um teste de Deus com ele para ver até onde ele ia na obediência a Deus. A palavra de Deus diz que Sansão se levantou pensando que tinha força, pensando que tinha unção, pensando que ainda tinha comunhão com Deus, pensando ele que ainda estava cheio do Espírito Santo. Ele falou: da mesma forma que eu expulsei, também vou expulsar de novo. Vieram para cima dele, bateram nele,
E diz a palavra que Sansão pensava que estava com Deus. Sansão pensava que estava cheio do Espírito Santo, mas porém Sansão não estava mais com a unção de Deus. E Sansão foi servir como escravo, furaram os seus olhos. Mas por que isso aconteceu? Porque Sansão brincava com o seu ministério. Sansão não levava a sério aquilo que Deus colocou na vida dele. A paz do Senhor, bom dia, homem de Deus, que Deus abençoe. Pastor Manuel, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, Sansão pensava que estava em comunhão com Deus, mas não estava. Sansão pensava que ainda estava cheio do Espírito Santo, mas não estava. Sansão pensava que estava cheio da unção, mas não estava. Por que Sansão pensava? Por que isso aconteceu com Sansão? Porque Sansão brincava com o seu chamado. Sansão brincava com o seu ministério. Sansão não levava a sério a sua vida com Deus. Quantas vezes, quantos de nós, às vezes, não levamos a sério a nossa chamada, não levamos a sério aquilo que Deus colocou em nossas mãos, não levamos a sério a nossa comunhão com Deus, não levamos a sério o nosso ministério, a nossa responsabilidade com Deus. Às vezes nós brincamos demais. Nós brincamos demais. O diabo, ele não está brincando de ser diabo. O diabo não está brincando de ser diabo. A função dele é 3 coisas: matar, roubar e destruir. Enquanto muitos estão brincando com o seu ministério, enquanto muitos estão brincando com a sua vida espiritual, enquanto muitos estão brincando com a sua chamada, o diabo não está brincando. Por isso que hoje em dia você vê por aí muitos ministérios se acabando, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, com o seu chamado, com o seu ministério jogado na lama. Por quê? Porque não vigiaram, porque não levaram a sério a sua vida com Deus, levavam tudo à brincadeira, não vigiaram. E o diabo lhe rodeava, lhe cercava. Hoje em dia você vê muitos ministérios acabados. Você vê pessoas que eram cheias do Espírito Santo, homens e mulheres que eram cheios de Deus. Hoje as suas vidas, os seus chamados, os seus ministérios estão fracassados. Justamente porque não vigiaram, porque não levaram a sério aquilo que Deus colocou em suas mãos. Se eu, Pastor Matias Queiroz, também não vigiar, não zelar por aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, o diabo vem e vai destruir aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Aí eu vou sofrer as consequências. Aí eu vou sofrer as consequências devido ao meu erro, devido à minha falta de vigilância. Sansão sofreu as consequências, porque ele brincava com o seu chamado, ele brincava com o seu ministério, ele não levava a sério, ele não buscava a Deus como devia buscar. Às vezes, nós ficamos acomodados, nós
não oramos mais como antigamente, não jejuamos mais para matar os desejos carnais, não meditamos mais na palavra, não buscamos mais como antigamente e pensamos que estamos em paz com Deus. E pensamos que estamos cheios da glória de Deus. E chegamos a pensar que nós estamos cheios da presença do Senhor e às vezes nós estamos vazios já. Sansão pensava que ainda tinha o Espírito Santo, mas não tinha mais. O inimigo chegou, pegou ele, bateu nele e fez ele sofrer as consequências. Quantos ministérios estão caídos? Quantas mulheres de Deus estão caídas? Quantos homens de Deus estão caídos com seus ministérios, que antes era uma bênção, hoje estão caídos, porque não vigiaram. A palavra de Deus diz, no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 14, o Senhor nos diz assim: desperta-te, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Jesus está nos convidando, Jesus está nos chamando para um despertar espiritual. Quem sabe nesta manhã você está assistindo essa live, ou você vai assistir mais tarde. Quem sabe você esteja assim, está sem força, não consegue mais buscar Deus. Mas Deus está lhe mandando dizer: desperta-te, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Toda pessoa que trabalha de manhã cedo, se levanta às 5 da manhã, 4 da manhã, às vezes ele dorme muito cansado. Muitos colocam um despertadorzinho do lado da sua cama, para quando dá certo horário, ele despertar e a pessoa se acordar para ir trabalhar. Às vezes, nós precisamos nos despertar para que o sono da indolência, o sono do pecado, não venha naufragar a nossa vida, para que o sono da destruição espiritual não venha destruir a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Jesus está nos convidando: desperta-te, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Jesus está dizendo: desperta deste sono espiritual, desse comodismo espiritual. Sai desse declínio espiritual. Se desperte, volte a estudar mais a Bíblia, volte a buscar mais a Deus pela madrugada, volte a orar mais, volte a jejuar como no início, quando você aceitou Jesus, quando você estava no primeiro amor, aquela sede por Deus, aquele amor pelo Espírito Santo. Volte ao primeiro amor, volte a ficar apaixonado pelo nosso Deus. O rei Davi, como o rei Davi deixou escrito no livro de Salmo 42, assim como a corça anseia
por água. Assim a minha alma tem sede de ti. Tenha sede do Senhor. Se lance de cabeça no rio de Deus. Volte a buscar a Deus pelas madrugadas, 3 horas da manhã, 2 horas. Volte a ficar mais tempo de joelho. Volte a jejuar uma semana. Pastor, mas eu não tenho mais força. Eu não tenho mais aquela força que eu tinha antigamente de orar. Não tenho mais aquela força de jejuar como antigamente. Eu sei. Eu entendo isso. Eu não estou aqui para lhe acusar. Eu não estou aqui para lhe afundar mais. Eu estou aqui como seu irmão em Cristo, para estender a mão para ti e te ajudar a ficar em pé de novo. Eu estou aqui para lhe ajudar a ficar em pé. Então volte a jejuar. Comece pelo menos um dia só, depois 2 dias. Faça até o horário que você pode. Vai devagarzinho, vai devagarzinho. Daqui a pouco você vai estar uma tocha pegando fogo. Daqui a pouco você vai estar uma labareda de fogo pegando, como antigamente. Mas não deixe apagar. Não deixe apagar a chama do Espírito Santo em sua vida. Então Jesus nos convida, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Sai de dentro deste caixão, desta sepultura espiritual que você mesmo fez para você. Um caixão, uma sepultura, não tem como sair para baixo, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, nem para cima. Só pode sair com o poder de Deus. Invoque o nome do Senhor. Invoque a Deus como antigamente. Que quando você se despertar desse sono, quando você voltar a meditar na palavra, quando você voltar a jejuar, não vai ter sepultura espiritual que vai te prender mais. Não vai ter sepultura satânica, diabólica, que vai te segurar mais. Porque a Bíblia diz que a unção de Deus, ela quebra todo o jugo de Satanás. Volte a ter a unção. Volte a orar, volte a jejuar, volte a buscar a Deus. E quando você buscar o Senhor, a sepultura vai ser quebrada para baixo, para o lateral, para cima. E você vai dizer a glória da segunda casa agora vai ser maior do que o da primeira. Não deixe esse comodismo atrapalhar a tua vida espiritual. A palavra de Deus diz que nós devemos vigiar todo o tempo para não cairmos em tentação. Jesus disse, Jesus deixou escrito: vigiai e orai, para que vocês não venham cair em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu não sei o que levou você a esse fracasso ministerial. Eu não sei o que levou você a essa derrota ministerial, a essa sepultura espiritual. Não sei se você pecou, não sei se você caiu no pecado, mas como eu vos disse agora, eu não estou aqui para lhe acusar.
Não estou aqui para tacar pedra, mas eu estou aqui para lhe ajudar a se levantar. Eu estou aqui como uma mão amiga. Eu estou aqui como despertador para a tua vida. Antes que você morra e que Deus me livre e desça para o inferno, desperta-te, levanta-te, volta ao primeiro amor, volta àquela comunhão com Deus, sai desse comodismo. Esse mal está sugando a tua fé. Esse comodismo espiritual está sugando a tua força espiritual. Desperta enquanto você está respirando. Desperta enquanto você está vivo. Busque o Senhor. Busque a Deus. Volte a jejuar. Volte a orar pela madrugada. Volte a falar em língua estranha. Volte a falar em mistério. Volte a como era antes. Antes que seja tarde demais e você venha morrer no pecado e Deus me livre, venha descer para o fogo do inferno. Eu estou aqui como servo de Deus, como seu irmão em Cristo, e dizendo: desperta-te, desperta-te, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Volte a ser cheio da glória de Deus. Volte a ser cheio da presença do Senhor. Volte. Volte. Jesus está te chamando para você se despertar, para você buscar mais a presença dele. Jesus não te abandonou. Jesus te ama. E ele não quer perder a tua alma para o inferno. Mas é preciso você dar o primeiro passo. É preciso você voltar. É preciso você se despertar. O diabo não quer isso para você. O diabo não quer que você venha se despertar. O diabo não quer que você saia dessa sepultura espiritual. O diabo quer acabar com a sua vida. Mas Jesus está de braços abertos, dizendo: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O diabo veio somente para roubar, matar, destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Desperta. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus quer resgatar você como desse lamaçal. Deus quer fazer de você uma tocha de fogo nessa terra, como você era antigamente. Amém? Que esta palavra possa levantar você, possa erguer você dessa sepultura espiritual. Que esta palavra possa botar você de pé e fazer você voltar ao primeiro amor. E quero dizer para você que Deus não te abandonou. Não esqueceu de ti. Amém? Que esse ano, que ainda esse mês de fevereiro, você venha tomar uma posição e dizer: basta, eu não quero mais a minha vida assim, nessa sonolência espiritual, nessa sepultura espiritual. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero evangelizar, quero ganhar alma. Eu quero voltar como antigamente. Eu quero ser cheio da unção de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da glória de Deus. Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar a ser uma tocha de fogo na mão do meu Deus. Em nome de Jesus. Eu creio que ainda esse mês vai ter mudança em tua vida. Vai haver mudança no teu chamado. Vai haver mudança no teu ministério. Uma nova unção Deus irá derramar na tua vida, no teu ministério.
em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando com vocês grandiosamente em nome de Jesus Cristo. E que você possa crescer mais e mais na presença do nosso Deus. Ajude a compartilhar. Compartilhe essa live o máximo que você puder no WhatsApp, com quem você quiser. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu oro pelo teu servo, pela tua serva, que está fraco na fé, que está naquele sono espiritual, que se encontra, meu Deus, numa sepultura espiritual. Ele e ela até querem voltar, como era antes, mas não tem mais força. Senhor, Tu és a nossa força. Tu és a nossa rocha. Eu te peço, Pai, estenda as Tuas mãos sobre ele. Levanta ele, levanta ela, põe de pé, para a Tua honra e para a Tua glória. Fortaleça eles e abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Abençoa eles, abençoe sua família, abençoe seu lar, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.